Eu sou a irmã Janete, de Monte Azul, Belo Horizonte. Deus seja louvado. Amém. Estou aqui gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Eu autorizo esta gravação no canal Comunhão com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz de Deus com todos, minha querida irmandade. Sentindo aqui de contar umas obras que Deus tem trago à frente em nome do Senhor Jesus. Que é lógico que a primeira obra, né, a obra mais gloriosa que Deus dá da gente contar é aquela que o dia, né, que o Senhor tem misericórdia de nós e nos leva para assistir uma palavra, o dia de batismo, né, querida irmandade? Aquela palavra gloriosa que Deus toca na nossa alma e chama a gente nessa graça gloriosa pela misericórdia de Deus, chama nós para servi-lo com amor, com sincera devoção, né? Querida irmandade, em nome do Senhor Jesus, nos torna uma nova criatura, né? Em Cristo Jesus, nos torna um novo ser vivente espiritual diante da presença de Deus, né? É nessa mesma comunhão, essa obra é a obra mais gloriosa, né, na vida da gente. Mas no decorrer disso, Deus tem dado várias obras, vai perdoando aí, porque a gente, né, não tá acostumado a gravar assim, mas com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos embora em nome do Senhor Jesus. Então, querida irmandade, eu também sinto de contar o quanto que quando Deus chamou, né, nessa graça, antes de Deus me chamar nessa graça, eu vou contar aqui uma obra do meu casamento, que Deus preparou o dia do meu casamento, foi assim, uma preparação de Deus mesmo. Eu ainda não servia a Deus, né, ainda não servia a Deus, não tinha um entendimento das coisas de Deus, mas Deus é tão bondoso que pela tua misericórdia, o Senhor entrou nessa parte, por quanto que eu nunca pensei em casar, eu era amasiada com meu esposo. Meu esposo, a família dele servia a Deus na congregação e eu não conhecia essa graça, nunca visitei nem nada assim do tipo, mas a irmã dele já servia a Deus, a avó dele já servia a Deus, tios, enfim. Daí, querida irmandade, teve um movimento lá na cidade de Monte Azul. Esqueci de falar com os irmãos, nós somos de Monte Azul. Eu conheci meu esposo aqui em Belo Horizonte, pela misericórdia de Deus, e fomos morar em Monte Azul. Aí, querida irmandade, fui morar lá em Monte Azul com meu esposo, e Deus foi aquele que teve um movimento naquela cidade a respeito de casamento. Dele me deu um despertar no meu coração, um desejo de casar. Eu nunca imaginava isso na minha vida, eu nunca pensava que eu iria casar um dia, mas Deus colocou esse desejo no meu coração. Daí, pela misericórdia de Deus, eu virei pro meu esposo e falei, vamos casar? E ele falou, ficou alegre e feliz, porque o desejo dele era casar comigo, mas eu não tinha esse desejo. Mas poderoso é Deus, né, irmãos? Que Deus colocou esse desejo no meu coração. Daí nós fomos ali no cartório, pela misericórdia de Deus, sem R$ 1 no bolso. E dali conversamos com umas pessoas ali dentro daquele cartório. E ali a pessoa que estava promovendo, né, esses casamentos assim, falou que não tinha mais casamento de graça ali, não. Que se a gente quisesse casar, a gente teria que pagar. Aí Deus tomou um servo de Deus que trabalhava dentro daquele cartório. Deus tomou aquele servo de Deus, ele veio de lá do fundo, estava numa salinha lá no fundo, entrou no meio de todo mundo e falou assim: não está fazendo esse casamento, mas o casamento desses dois aí, Deus vai preparar. Deus está preparando, desses dois aí vai acontecer.
Então ali meu esposo, né, ficou super feliz, porque ele já meio que conhecedor das coisas de Deus, ainda não tinha batizado, né, mas conhecedor das coisas de Deus, ficou feliz ali, alegre, e eu, né, fiquei feliz também, né, de ver a alegria dele. E no dia do casamento, né, querida Irmandade, não tinha nada, tinha umas coisinhas bem pouquinhas assim, que Deus tinha preparado, umas coisinhas bem pouquinhas assim, de comprar mesmo, que nós tínhamos comprado, foi umas coisinhas mais pouquinhas. E dali eu convidei muitas pessoas, não tinha nada eu convidando os outros, mas Deus é bom pra você ver a fé como é que já brota dentro do coração da gente, pela misericórdia de Deus, né, irmandade? Deus é glorioso. E pela misericórdia de Deus ali eu convidei muita gente do mundo que não servia a Deus. E ele convidou umas pessoas que eram servos de Deus, né, da família dele, e querida irmã da Ade, pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Neste meu casamento não foi ninguém do mundo, só tinha servos de Deus, servos caríssimos, servos temente a Deus. Eu olhava assim, via só o povo de Deus, mas eu não entendia os caminhos que Deus queria tomar. Deus preparou meu casamento, Irmandade, num sítio. Um sítio lindo, 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 lindo. Lotou o freezer de refrigerante e era churrasco e foi salgado. Nossa, foi glória a Deus. Foi a glória de Deus ali. Querida Irmandade, sem nada, sem nada. Deus preparou tudo, 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 tudo. Até os servos de Deus que tinha que estar lá, Deus preparou, que queria ver a nossa vitória, que queria ver a nossa alegria. Deus preparou os verdadeiros em nome do Senhor Jesus. Querida Irmandade, louvado seja Deus. Deus preparou de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão especial, que eu senti de contar essa obra aqui no canal Comunhão com Deus, para toda essa irmandade. E poderoso é Deus, né, para entrar na vida daqueles que ainda não servem, mas que, pela misericórdia de Deus, Deus há de resgatar, porque Deus quando Ele quer fazer uma obra, Ele começa até mesmo da gente ser batizado. Deus guarda a gente, mesmo quando a gente estamos lá no mundo, lá fora, Deus vem guardando, vem tratando, para num dia que Deus chamar a gente nessa graça, louvado seja o nome santo do Senhor, você olhar para trás e entender o porquê que Deus guardou, o porquê que Deus livrou e o porquê que Deus tinha uma obra para fazer daquela forma. E nessa mesma comunhão, só aqui querendo esticar mais um pouquinho só dessa obra, quando nós não servir a Deus, nós fomos morar na cidade de São Paulo, Itanhaém, ali em São Paulo. Pela misericórdia de Deus, Irmandade, não tinha nada nessa casa. Nessa casa não tinha nada de alimento. Nós passávamos uma prova tão grande, mas uma prova tão grande que não tinha nada. O dia que nós comia era miojo. Quando comia miojo, era para não falar que não comia uma carne, era uma carne de hambúrguer, daquelas de supermercado. A gente comia uma carne de hambúrguer daquela de supermercado para falar que a gente comia, porque nós passávamos uma necessidade muito extrema. Mas, pela misericórdia de Deus, teve um dia que meu esposo estava orando a Deus. Ele saiu para trabalhar e estava orando a Deus. E ele sempre orou a Deus, mesmo sem ser batizado, mesmo sem nada, ele sempre orou a Deus. Eu queria demandar Nesse dia ele foi trabalhar ali meio triste porque o meu filho ficou a noite inteira pedindo leite, pedindo leite. Eu fiz uma mamadeira de água com açúcar e dei para o meu filho, Irmandade. E aquela criança parou de chorar, graças e misericórdia de Deus, mas com o coração cortando como uma mãe que não tinha um leite para dar para o filho. Quando meu esposo chegou dentro de casa, ele chegou com um fardo
um fardo de caixa de leite, do melhor leite, querida Irmandade. E ele chegou lá e falava assim: Olha, amor, o que Deus preparou, como Deus é bom, como Deus é bom. E eu não sabia o que era Deus preparar. Eu só achava assim que ele tinha ganhado, que uma pessoa deu ele. E ele virou para mim e falou assim: Deus mandou eu na casa dessa pessoa ir trabalhar lá e Deus usou, era uma serva de Deus da congregação, Deus usou dela para falar que tinha uma caixa de leite para o filho dele, porque Deus estava mostrando que o filho dele estava com fome. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que o filho dele estava com fome e que louvado seja Deus. E que Deus estava preparando essa caixa de leite para aquela criança. Hoje eu entendo, querida Irmandade, o que era a preparação de Deus. O que era Deus prover. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória Santo. O que era Deus prover na vida de um alguém. Louvado seja Deus, de um ser, de uma alma. Por isso que a oração do justo causa muitos seus efeitos. Louvado seja Deus. Então, querida Irmandade, fica aqui esse testemunho que Deus deu a graça de fazer, de sentir, de contar. Com a ajuda de Deus, hoje eu resido aqui na cidade de Belo Horizonte, pela misericórdia de Deus. Também é outra obra que Deus fez, uma hora Deus vai trazer aqui para nós contar, mas até aqui Deus tem ajudado. Graças dou a Deus por tudo, por essa força. Meu nome é Irmã Janete, eu chamo Irmã Janete. Fraquinha, errante, mas estou aqui dizendo que Deus é bom e glorioso na vida daqueles que o temem. Tá bom? Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus. Amém.